vai conversar com ela, já já a gente vai falar do Papai Noel. Bom dia, doutora Cláudia Paranaguá, que vai colaborar com a gente aqui com os assuntos de direito de família, né, Cláudia? E aí, a Cláudia escolheu para começar um assunto muito pertinente, bem oportuno, que é o pagamento de pensões alimentícias dos filhos durante a pandemia. Cláudia, fala para a gente então como é que está essa situação. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Éfer. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E é muito importante esse quadro que vocês criaram, porque vai informar essa população. E esse tema eu achei bem interessante já a gente começar, que é um tema que gerou vários conflitos durante todo o ano, desde o início da pandemia, que é a questão do pagamento da pensão alimentícia para os filhos. Então, nós sabemos, evidentemente, que essa crise da pandemia ela afetou muitas pessoas economicamente, financeiramente. Mas, assim, o que é que a gente viu na justiça? Muitos pais, muitos pagadores de pensão, fazendo o que a gente chama de abuso do direito e entrando na justiça para reduzir a pensão alimentícia dos filhos com a alegação da pandemia. E o que é que, no primeiro momento, a gente sentiu? Esse impacto de que realmente todos os setores haviam sido afetados e uma possibilidade de redução, e mais adiante, no segundo tempo dessa convivência com a pandemia, se percebeu que nem todos os setores e nem todas as pessoas que estavam lá na justiça para pedir uma redução por conta da pandemia mereciam essa redução, e que esse pedido não poderia ser genérico, teria que provar de que forma a pandemia havia afetado economicamente aquela pessoa. E daí se surgiram, essas jurisprudências estão sendo construídas ao longo desse ano aqui, inusitado que a gente está vivendo, o tempo da Covid-19, e essa decisão está bem solidificada, no sentido que só existe a possibilidade de uma redução da pensão, caso a pessoa especificamente consiga provar se realmente a crise pandêmica afetou a sua condição financeira. Entendi. Então quer dizer que aproveitaram esse período de pandemia para pedir essa revisão mesmo sem comprovação. E isso era feito pelos pais enfim. Aí tinha toda uma questão que precisava envolver advogados, né, Cláudia? Desnecessária até. Desnecessária. Sim, já é o que a gente chama de abuso do direito. As pessoas vão à justiça tentar fazer essa aventura jurídica e barganhar um direito que eles não têm. Porque nós sabemos que dentro dessas pessoas que abusam do direito, tem as pessoas que realmente foram afetadas pela pandemia, tiveram seus negócios fechados, suspensos, tiveram reduções das suas cargas financeiras nos seus trabalhos, inclusive com acordos coletivos, com acordos entre os empregados, inclusive a nível de CLT, e a gente sabe que muitas pessoas foram afetadas, mas que um grupo de setores não foi afetado. A gente sabe, se a gente for ler as revistas especializadas nesse momento da pandemia, em termos de economia, sabemos que setores foram, inclusive, aquecidos por conta da pandemia. Então, assim, o que é que, no primeiro impacto, como eu falei, todo mundo ficou assustado, porque também a própria justiça estava também iniciando esse passo de como lidar com esse momento de crise, não é? Algo assim inesperado, excepcional. E depois de um amadurecimento, com muitas demandas que ocorreram, e acredito que ainda hoje ocorrem, entendeu? Aí que foi construindo essa jurisprudência, essas decisões, de que havia necessidade de uma comprovação clara e direta, uma prova individual. Você não pode alegar uma redução de pensão justificando que o Brasil está em crise. Não dá. Isso aí já acontecia no passado, inclusive. Entendeu? Então, assim, você precisa ser muito específico com relação a isso. Porque nós sabemos que essa crise, ela afetou não só economicamente, mas psicologicamente. As crianças, por exemplo, elas estão em casa, elas estão no homeschooling, elas estão com, inclusive, uma necessidade aumentada. Se por acaso houve uma redução na mensalidade escolar, mas muitas vezes foi um aumento na alimentação, no uso da internet, no uso do iFood. Então, assim, uma série de mudanças que muitas vezes, se você for fazer a conta, não houve nenhuma redução de condição financeira, muitas vezes, para essas crianças. E elas precisam ser amparadas, são vulneráveis, não tem como trabalhar. E os pais aqui, primeiramente, devem essa obrigação para eles.
Então, a gente tem sempre que pensar no que a lei manda. É a necessidade de quem pede e a condição de quem vai pagar. E não adianta na justiça alegar sem provar. Tem que ter a prova. Então, uma dica para as mães, né, para as mulheres que estiverem vivenciando essa situação e estiverem recebendo esse pedido aí por parte dos seus ex, é que procurem, busquem ajuda nesse sentido, né, Cláudia? Exatamente, Cíntia. É procurar um advogado especializado, se não tiver condições de arcar com os custos honorários, buscar a defensoria pública, ela está preparada para isso. E, assim, o que a gente orienta de primeira mão é que tentem primeiro fazer uma composição, tentem um diálogo, uma via consensual para acertar uma possível redução nesse tempo em que a gente está vivendo da pandemia. Entendeu? Assim, a gente precisa primeiro passar por esse lado da consensualidade, da tentativa do acordo, para buscar alçar a justiça. Mas, se não conseguirem se entender, realmente a justiça é o caminho. E vocês não aceitem uma suspensão do pagamento de pensão assim de forma drástica. Isso precisa ser negociado. E se por acaso o outro lado não quiser negociar, porque nós estamos numa era da negociação, sim, a gente viu isso acontecendo com os contratos de aluguel, que muitas pessoas negociaram, não precisaram ir à justiça para negociar. Da mesma forma, a gente orienta para a pensão. E se, infelizmente, não conseguir fazer esse acordo com bom senso, com equilíbrio, com respeito, deve ir à justiça, sim, que a justiça vai amparar esse direito se não tiver a prova direta de que a pandemia afetou a condição financeira de quem paga a pensão. Tá certo, Cláudia. O importante é que isso não afete as crianças, né, que já vivem uma situação, né, tão difícil nesse período. Demais. O que a gente tem visto é o quanto, além se afeta psicologicamente esses vulneráveis, a gente vê como é que está essa questão da violência doméstica, que aumentou bastante no mundo todo, a violência contra as crianças, a violência contra os idosos, a gente fala dos vulneráveis, ela também aumentou, e afastar da questão da violência, a gente tem esses danos psicológicos que a gente está vendo que está acontecendo na pandemia, crianças que passam o dia todo na escola, que foram tirados do seu convívio, que é importante esse convívio de crescimento com os colegas, no ambiente escolar. Então, assim, as crianças estão sendo muito afetadas, sim, também. E elas precisam ser respeitadas. E nesse momento é que os pais, nesse dever de parentalidade, nesse projeto que a gente tem de criar os filhos, é que tem que ter essa consciência, antes de tudo, de que os filhos precisam, e precisam primeiro dos pais, porque não tem como se virar. E eles é que devem ter essa atenção redobrada. A gente tem que realmente proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Tá certo, Cláudia. Muito obrigada. Olha, Cláudia Paranaguá, advogada, especialista em direito de família, vai estar conosco toda semana aqui para esclarecer. Se você quer um tema específico, tá com alguma dúvida, manda para a gente aqui, nosso 2107-3003, que a gente passa para ela. Obrigada, doutora Cláudia. Obrigada, Cíntia. Até a próxima terça-feira com outras novidades.